Olá, Aninha, tudo bem? Ei, Soraya, tudo bem e você? Tudo ótimo. Um pouco cansada, porque a semana foi intensa, mas feliz por estar compartilhando meus conhecimentos essa semana com tanta gente, pelo seu convite também em participar da live aqui. Obrigada. Ah, muito bom. E Fiquei como você emocionada com tá? seus stories hoje também. Você falando dessa questão de ser professora e tal, seu amor por isso, foi bem legal. É É, muito nossa, isso, né? é assim, bateu porque como a semana foi muito cansativa, eu preparei bastante coisa, né, para compartilhar, assim, ver o reconhecimento dos alunos e, enfim, acabei me emocionando um pouco. E realmente ser professora, assim, é uma paixão mesmo. Como eu falei, eu assim, sou professora desde sempre, desde quando eu era criança, eu dava aula para as minhas bonecas, e eu sempre quis isso para mim. Então, assim, ver o reconhecimento do meu trabalho hoje, depois de tantos anos dedicados à educação, é assim, nossa, é incrível. Ai, parabéns, muito bom. E você tá há quanto tempo assim preparando as pessoas para o IELTS? Me Eu conta. trabalho, então, eu sempre gostei muito de trabalhar com exames, porque é um desafio, né? Assim, eu gosto de desafios e eu sempre gostei de ter aquela sensação de que, poxa, o aluno passou na prova e foi com a minha ajuda, né? Claro que o trabalho também é do aluno, os meus alunos sempre trabalham muito duro para conseguir o objetivo, mas saber que eu tive algum papel, que eu consegui orientar o aluno em direção àquele objetivo, sempre me fez muito bem. E aí, há 8 anos, começou a ter uma procura maior por IELTS, né? Com uma expansão, assim, da internet, blog de viagem, blog de intercâmbio. Começou a ter uma procura muito grande. E eu vi um nicho aí, né? Eu comecei a me inserir. E foi nesse processo que eu também fiquei sabendo do processo de migração para o Canadá e comecei a pesquisar. E também, graças a isso, olha que coisa incrível, né? Que uma coisa que foi isso que me trouxe até aqui. Então, eu faço isso há 8 anos, especificamente preparação há 8 anos. Eu comecei preparando para TOEFL e IELTS, e também preparei para CAE, FCE, e preparei para exames assim mais básicos, tipo KET e PET, que são todos da Cambridge, e depois eu acabei ficando com IELTS mesmo. É, né? Legal, legal. Mas vamos começar assim pelo começo de tudo. Qual que seria a diferença, então, que a gente está falando de um exame de proficiência, né, no idioma? Qual que seria a diferença em ter uma fluência no idioma e ter a proficiência no idioma, assim? Então, vamos lá. Fluência, né, é um assunto controverso, assim. Eu acho que, na minha opinião, a partir do momento que você consegue se comunicar, né, de forma clara, objetiva, com um número mínimo de erros, vamos dizer assim, um número e que quando seus erros não estão mais impactando, né, na compreensão do que você está querendo dizer, eu considero isso fluência, né? Tem professores que são mais conservadores, que acham que só quando você fala o idioma como um nativo você é fluente, e outros que não. Você está se virando ali, isso é fluência. Então eu acho que eu estou no meio termo, tá? Eu acho que é importante assim ter acurácia ao falar idioma, mas que o objetivo da língua, de utilizar a língua, é sempre a comunicação. Então, uma vez que você está se comunicando de forma efetiva, e se fazendo entender e compreendendo o outro, para mim isso é fluência. Agora, esses exames de proficiência, né? A gente chama de exame de proficiência linguística porque ele avalia o seu conhecimento da língua. Tem exames que avaliam, assim, a proficiência no nível altíssimo, que é exames como o CPI, por exemplo, da Cambridge. Eles avaliam se realmente, né, você tem um nível avançado, quase nativo de inglês. Mas exames como o IELTS, TOEFL, o Duolingo English Test, eles avaliam o quê? Eles funcionam como um teste de nivelamento, tá? Então eles vão avaliar qual é o seu nível de idioma, qual é o seu nível de inglês, tá? Qual é o seu nível de conhecimentos no idioma. E todos esses exames avaliam sempre nos 4 skills principais da língua, né? Reading, listening, writing e speaking. Enfim, então esses exames, na verdade, avaliam o seu nível de conhecimento. Não existe passar ou reprovar nesses exames que eu mencionei aqui. IELTS, TOEFL, Duolingo, CELPIP também, não sei se você conhece. O CELPIP é um exame para imigração para imigrar para o Canadá também, mas ele só é oferecido aqui no Canadá. Eu não tenho opção de fazer ele no Brasil, por exemplo. Mas Você faz quando você já está no país, tipo assim. é. Por exemplo, você veio como estudante, né? E depois você vai aplicar processo de migração, você tem a opção de fazer o CELPIP também. Entendi, legal.
Não, muito interessante. Show. Mas e aí, ó, eu trouxe algumas perguntas para fazer para você sobre essa questão. Porque o IELTS ele tem dois tipos. Cada um serve para uma coisa, né? Como seria isso? Bem, tem o IELTS Academic, né? E tem o IELTS General, no geral. Na verdade, eu também tenho o IELTS Life Skills, que é mais voltado para conseguir visto para emigrar para a Inglaterra. Mas esse IELTS não é muito conhecido pela galera, porque ele é especificamente para quem vai passar pela imigração inglesa, né? Então, tem também esse IELTS. Mas o que todo mundo faz, geralmente, são Academic e General. O Academic, ele deve ser feito por pessoas que querem estudar, tá? Em uma instituição, em um país de língua inglesa. Então, ele é para a área acadêmica, como o nome já diz. E o General é para quem quer imigrar para países como Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Então, eles têm propósitos diferentes. Muitas vezes alunos me perguntam: eu fiz o General e imigrei para o Canadá, mas agora quero fazer faculdade aqui. Eu consigo aproveitar? Não, tá? Não, tem que fazer o Academic, tá? Não tem jeito. É uma coisa para cada propósito. Legal. E você falou que não tem, tipo assim, não tem passar no exame, né? Você tira uma nota ali e descobre a sua, assim, o seu nível, no inglês, por exemplo. Então, você tem uma nota específica, tipo, que eu preciso tirar para conseguir entrar numa universidade ou para conseguir Sim. migrar? Existe uma nota? Porque se você não passa, tem que ter pelo menos um nível, assim, para você conseguir ingressar, né? Exatamente. Bem, só para explicar aqui para o pessoal, as notas do IELTS são chamadas de band, tá? A nota que você tira é chamada de band. Então, você tem um band score de 0 a 9, tá? Não vai de 0 a 10. Então, por exemplo, para entrar para uma faculdade, tem faculdade que aceita 5,5 de média, tá? Tem faculdades que aceitam 6 e tem faculdades que aceitam 6,5. Isso para nível de college. Se for num nível mais alto, por exemplo, mestrado, doutorado, você vai precisar tirar 7, 7,5, dependendo da instituição. Então, também varia em função do nível de educação que você vai fazer. No geral, eu diria que para se manter numa faixa segura, porque o que acontece? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim: eu vou fazer a prova, o exame, e depois que sair a minha nota, eu vou decidir a instituição na qual eu vou entrar. Isso acontece muito. Né? Então, assim, para manter uma faixa segura, para que você consiga ter uma gama muito grande de instituições para se matricular, o ideal é que você conseguir tirar um 6,5 de média, tá? E o que acontece? Também tem o mínimo. Quando a universidade fala assim: olha, você precisa de 6,5 de média para estudar aqui, eles geralmente estipulam também que você não tire menos de 6 em todos os skills. Então, vamos supor, você conseguiu 6,5 de média, mas você ficou com 5,5 no writing, você não vai ser aceito. Você vai ter que refazer a prova, porque tem que ter um mínimo de 6 em cada skill. Isso é um saco. Agora, tem instituições que não, quero 6,5 de média, e não especificam. Então, isso depende muito, mas foi o que eu te falei. Entre 5,5 e 6,5, para se manter seguro, focar sempre no 6,5. Legal, legal. Então, por exemplo, vamos colocar assim. Se você está precisando, então, estudar e quer fazer uma faculdade fora, quanto tempo de preparação você acha que essa pessoa precisa ter até fazer a prova? Para tirar essa nota, né, entre 5,5 e 6,5, geralmente é um tempo mais curto. Mas isso vai depender muito do nível de inglês geral que o aluno já tem. Porque às vezes tem aluno de nível básico, assim, que, sei lá, sabe, verb to be, simple present, olha lá, e me procura: quero fazer um curso de 2 meses. Não tem como. Porque o que acontece? Eu sempre tento explicar que para você compreender os textos, para você compreender o que é falado no listening, para você se expressar de forma escrita e falada, você vai precisar de gramática e vocabulário. Então tem que ter um nível mínimo. Um aluno com A2, né? Ele consegue fazer aí uma preparação de o quê? 6 meses, eu diria. 6 meses é um tempo seguro para A2. Um aluno de B1 já consegue fazer uma preparação mais curta, 4 meses, 3 meses. Por exemplo, especialmente se ele estudar sozinho em casa, porque também tem isso. Você tem que fazer todo o trabalho, você tem que ensinar reading, listening, tudo, demora mais um pouquinho. Agora, se eu não falo assim: Soraya, eu quero focar com você, fazer aula de speaking com você, vou comprar o seu curso de writing e vou estudar reading e listening sozinho. Aí também otimiza um pouco mais o tempo. Mas na verdade, Aninha, assim, eu tenho alunos que às vezes em um mês fazem, 8 aulas de speaking, fazem o curso de writing e vão para a prova e conseguem sucesso. Por quê? Porque já tem um nível bom de inglês. Né? Então, só preciso entender as estratégias de prova.
Agora, quem precisa desenvolver o tempo, vai demorar mais, mas eu nunca demoro mais do que, raramente eu demoro mais do que 6 meses para preparar alguém para o acadêmico. É muito raro. Agora, para a imigração, a coisa já complica um pouco. Por quê? Na Austrália, a nota de imigração é baixa, especialmente para quem estudou lá. A nota de imigração, você precisa tirar o quê aí? Um 6 em tudo, 5, 5,5 em tudo. Para o Canadá, não. A nota que você precisa tirar para o Canadá para imigrar, hoje, está muito alta a nota de corte. E com isso aumentou também a nota do exame de inglês. Então, hoje você precisa tirar 8 de 9 no listening e 7 de 9 em todos os outros skills. E para conseguir um 7, o salto que você dá de um 6,5 para o 7 na redação é enorme, é grande. Então, aí o tempo de preparação para quem vai fazer, quem vai aplicar para a imigração pode ser um pouquinho maior, tá? Mas tudo depende do nível de inglês. Às vezes também aparece aluno com nível avançado e eu falo, caramba, esse aluno já passa sempre um testezinho, né? Quando eu dou aula particular, o aluno passa por um teste de nivelamento. Então, o aluno tirou 37 de 40, acertou 37 questões de 40 no listening. Opa, não precisa ensinar listening, esse aluno já está pronto para o listening. 38 de 40 no reading. Opa, não precisa ensinar reading. Aí eu olho o writing, pô, ele escreve bem, só precisa dar uma arrumada na casa. E speaking, geralmente quem consegue essa nota em listening, em reading, já tem um nível de speaking alto. Então é só dar uma trabalhada e pum, mandar o aluno para fazer a prova. Então foi o que eu falei. Pro imigração, pode demorar de um mês a um período um pouquinho maior. Um ano e meio, dependendo do nível do aluno, tá? Legal. E como que tem que ser assim, a rotina ideal de estudo para alguém que está querendo prestar o IELTS, assim, fazer o exame? O que você acha que a pessoa tem que incluir no dia a dia dela? Será que todo dia fazer aquele exame, testar uma skill diferente? Como que você dá de dica assim, para quem está começando? Bem, para começar, eu acho que assim, hoje a gente tem tanto recurso. Quando eu era aluna de inglês, quantos anos você tem, Aninha? 25. 25. Eu tenho 35 anos. Então, quando eu fui aluna de inglês, não era um perrengue estudar inglês. Porque não tinha todos esses recursos que tem hoje. Né? Tinha um blog ou outro, tinha um podcast ou outro, mas ainda assim eram chatos, não eram legais, interativos, divertidos como são hoje. Então, eu acho que a primeira coisa que o aluno precisa fazer é realmente se cercar de inglês. Né? Buscar, tô no carro, indo para o trabalho. Pô, ouve uma rádio em inglês, ouve um podcast em inglês, sabe? Tô em casa, assiste uma série com legenda e áudio em inglês e lê notícias, BBC. Tem o site da BBC, Learning English, que é muito bom. Tem tanto recurso lá. Eu acho divertidíssimo. Assim, eu, como professora, vejo, às vezes, falo, cara, que incrível, que legal que eles fazem. E, bem, importantíssimo que não deixe de estudar gramática e vocabulário. Que, como eu falei, hoje está muito difícil, ainda mais só para imigração. Hoje está muito difícil arrancar o 7 deles. Né? Assim, tirar 7 quando eu comecei há 8 anos era uma coisa, era muito mais tranquilo do que é hoje. Por quê? Porque eles sabem, o IELTS, esses exames de proficiência, são uma máquina de fazer dinheiro. Tá? Eles sabem que hoje para imigrar, eles sabem qual é a nota de corte, mais ou menos. Então, eles sempre dão uma emperrada ali na nota. Tá? Então, não parar de estudar gramática e vocabulário. E, claro, praticar para a prova sempre. Fazer prova de listening, de reading, treinar para o speaking, falar em voz alta, se gravar, se escutar, escrever o máximo possível, tentar arrumar. Eu sempre encorajo que os meus alunos encontrem um study buddy, uma pessoa que está com o mesmo objetivo, que vai estudar com ela, vai praticar o speaking com ela. Então, e uma coisa importante, usar materiais oficiais para preparação. Porque o que acontece? Tem um monte de blog que oferece, vende até às vezes, né? 10 provas de listening. Mas caramba, se a gente tem 15 livros oficiais com simulados, cada livro tem de 4 a 6 simulados. Por que o aluno vai pegar um negócio que não é oficial? Eu não entendo isso. Eu sempre falo com os alunos, gente, estude com material oficial, porque o material oficial, ele é autêntico. O que você está vendo ali é igualzinho o que está na prova. Eu vou dar um exemplo de um material que ele é bom,
para ensinar estratégia de prova, mas ele é péssimo para os simulados. Um material da Barron's, tá? Que é uma instituição que faz diversos livros de inglês. Eles têm um kit bom com vocabulário. As estratégias de prova, o material de vocabulário é legal, mas as provas são muito fáceis. Aí o que acontece? Tem muito aluno que me procura e fala: poxa, Soraya, eu estava praticando com o kit da Barron's, estava gabaritando reading, estava gabaritando listening, cheguei na prova e tirei 6. Porque os testes são mais fáceis, então não te dão uma dimensão real da sua nota. E aí, enfim, acaba muita gente se dando mal por causa disso, porque estava com uma sensação ilusória de que estava saindo bem. Mas é isso, treinar, fazer. Quem está mais longe de fazer a prova, quem está começando a preparação, fazer um teste de reading, um teste cada por semana, tá? Escolhe um dia para estudar cada skill, se possível. E quem está mais em cima da hora tem que estudar todo dia, tem que fazer simulado todo dia. Tenho 2 meses em preparar. Cara, pega todos os livros e manda ver, sabe? E hoje também, Aninha, tem o IELTS Progress Check, que é um simulado online do IELTS Computer Delivered. Então, o aluno que vai fazer o IELTS no computador pode fazer um simulado antes. Esse simulado custa $50. É uma grana, mas comparado com o valor do IELTS, eu acho que vale a pena você testar. E também tem um outro site que também faz simulados muito bons, que é o takeielts.net. Eu fiz o teste deles. Eu acabei de fazer uma parceria com eles. Eles estão oferecendo 10% para os alunos que usarem o meu cupom. Então, eu pedi, porque assim... Eu escrevi para Cambridge também, mas eu já sabia que não ia ter negociação, né? Porque eles não são ruins de jogo. Mas eu falei com o pessoal do Take IELTS. Eu pedi um teste primeiro para eu fazer, para ver se eu curtia. Eles falaram, claro, me cederam gentilmente. E depois eu falei, olha, sou professora, eu preparo. Será que tem como vocês oferecerem um desconto? Então, eles estão dando esse desconto. E lá, na plataforma deles, 3 testes, igualzinho que acontece no dia da prova do Computer Delivered, por €50. Então, sai até menos os 10%, né? Que vão ganhar. Então, assim, tem muito recurso para quem quer se preparar. E quem quiser dar uma olhadinha no teste, eu deixei o link com o meu cupom no meu Linktree, na minha bio, no meu perfil. Então, assim, tem muito recurso. Tem muito recurso. Tem o Vocabulary for IELTS, que é o livro de vocabulário. Tem o Grammar for IELTS. Não tem... E é super fácil de achar na internet. Então, não tem por que não se sair bem na prova. Não tem por que dizer, eu não consigo estudar. Porque tem muito material disponível. Legal. E assim, tem alguma dica assim, na hora de fazer a prova? Por exemplo, eu estou estudando pro DELE, que é de espanhol, né? Então eu sei que quando eu vou fazer ali, a questão, você até falou isso hoje, eu lembrei muito disso. Porque quando eu estou fazendo, por exemplo, exercício que tem um texto e tem as perguntas, eu leio ali, eu sei que a primeira resposta está no primeiro parágrafo, a segunda está no segundo, depois a terceira está ali no quarto, mais ou menos isso se repete. Tem algumas coisas que são assim, que você já reparou que acontece com frequência na hora da prova? Ah, sim. O IELTS é um exame muito previsível. No geral, todos os exames de proficiência são muito previsíveis. Eles têm as suas estratégias, as suas abordagens, as suas metodologias de prova, e eles são muito previsíveis. Então, por exemplo, eu estava explicando hoje sobre o reading, né? Não dá para ler o texto todo. Tem aluno que insiste de ler o texto todo. A prova não foi desenvolvida para ser feita dessa forma. O que acontece? O aluno acaba não terminando a prova. Ontem, um seguidor que é médico me procurou e falou, Soraya, eu tô para perder a minha residência porque eu não consigo passar no IELTS e porque eu não consigo me dar bem no reading. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu não consigo fazer o último texto. Eu falei, mas espera aí, como é que você tá fazendo a prova? Eu tô lendo todos os textos em detalhe porque eu não consigo fazer sem ler. Eu falei, então você tá já começando errado. Não dá para ler o texto, você tem que o quê? E ler primeiro a resposta, buscar a pergunta, buscar a resposta para aquela pergunta no texto. E foi a mesma coisa que você falou. As respostas estão... Geralmente tem questões que não, mas são minoria. Na maioria das questões, as respostas estão dispostas em uma ordem no texto. Então, não tem por que você ler o texto todo para responder a primeira questão, né? Você vai acumular informação desnecessária. Writing, você tem que escrever bem o writing no formato do IELTS. Não adianta você... eu escrevo bem. Eu escrevo e-mail para trabalho. Mas o e-mail que você escreve para o trabalho é completamente diferente do que eles pedem lá. A linguagem que eles usam no IELTS é uma linguagem formal. É um inglês da Cambridge Press, da instituição, né? A Cambridge Language Assessment.
não é o inglês do dia a dia. Então, assim, para o writing, precisa entender como padronizar os textos deles, né? Com quantos parágrafos tem que ter para atingir cada nota, por exemplo. Quem quer um Band 7 não pode escrever só textos com 4 parágrafos, com introdução, 2 de desenvolvimento e uma conclusão. Tem que escrever 5, tá? Para dar uma incrementada. Então, tem essas sutilezas, né? Que a gente vai ensinando na preparação. Listening é um listening muito detalhista. Se você não escrever data da maneira correta, se você não escrever os números, registrar os números que você ouve da maneira correta, você pode até acertar, mas ter acertado a resposta. Mas se você não registrou como eles esperavam, vai errar a questão, vai perder a questão. Então, tem que ter um equilíbrio entre nível de inglês e conhecimento de prova. Nossa, eu acho que você comentou em algum vídeo que você escuta só uma vez. Você escuta uma vez e já tem que colocar. Não vai ter, tipo, por exemplo, não vai ter uma segunda vez que você vai escutar o áudio. Aí eu já fiquei assim, apreensiva. Eu falei assim, meu Deus, só uma vez. Deve ser assim, uma preparação constante para isso, porque deve ser muito difícil. É uma vez só. É uma vez só. E o que acontece? Por exemplo, sempre que sai um livro novo, eu faço os testes para ver se o nível de dificuldade está maior, está menor, para sentir como é que anda a prova. E outro dia eu parei para fazer os livros do IELTS 14 que eu ainda não tinha feito. E aí eu deixei minha porta aberta, cachorro entrando e saindo, marido na cozinha. E eu parei aqui para fazer. Aí o meu marido fez um barulho lá com os pratos, plá, com os pratos. Foi o tempo de eu olhar para trás, respirar fundo, espraguejar por dentro. Quando eu voltei, perdi 2 questões. Juro, foi isso. Ai, que saco. Olhei, 2 questões. Eu tava, sei lá, tava na 5, ela já tava dando a resposta da 8. Por pouco eu não perdi a 8ª resposta também. Então, e não tem como, não toca uma vez só. É uma vez só. Então você tem que estar com a cabeça muito boa. Você tem que estar, né, num dia tranquilo para fazer a prova. E você tem mesmo que se adaptar. Tá? E é uma prova que pede detalhes. Tanto o reading quanto o listening não é uma prova de compreensão geral. Geralmente, as questões são sobre detalhes do texto e do listening. Números, nomes, informações específicas. E aí é pior, porque às vezes você não entendeu tudo que ele falou, ou não estava atento a tudo que ele falou, mas você entendeu o gist, né? A coisa no geral. E aí fica mais fácil, mas quando você tem que pegar cada detalhezinho, é punk. É realmente uma prova que testa também os seus nervos, vamos dizer assim, né? A sua capacidade de se concentrar e se manter tranquilo. Verdade. Nossa, eu fico desesperada nisso, porque eu olho muito mais o contexto quando eu tô analisando um áudio. Então, tipo assim, eu não ia lembrar do nome da pessoa ou da data. Eu ia lembrar, beleza, aconteceu isso, né, de tal jeito. Acho que eu ia demorar muito para pegar esse ritmo, assim. Tem uma forma certa de estudar? É sempre pegar tipo, as provas mesmo e sempre estudar as provas? Ou você pode treinar de uma outra forma, assim, para aguçar esse seu listening? Uma boa pergunta. Foi o que eu falei, se você tem tempo para fazer a prova, por exemplo, tem alunos que me procuram e eu tenho um curso introdutório para IELTS, o ACE de IELTS, que é um curso para quê? É um curso introdutório e também é um curso para quem precisa de uma preparação rápida, porque ele aborda, assim, aspectos gerais de cada skill da prova, né? Então, assim, tem aluno que me procura um ano antes, eu quero comprar o teu curso, porque eu já quero entender como é que a prova funciona, né? E me adaptando ao formato. Então, esse aluno, por exemplo, pode se dar o luxo de pegar o listening e fazer só a parte 1 num dia, né? Que é dividido em 3 sessões, 4 sessões o listening. Então, hoje eu vou estudar só a parte 1. Vou ver como é que pode dar esse luxo. Vou ouvir de novo, vou fazer de novo. Agora, para quem já está com a cara no gol, é sentar, fazer a prova, conferir as respostas, tentar entender sempre os erros. Eu sempre falo sobre análise de erros, eu bato muito nessa tecla. Análise de erros é importantíssimo, você entender por que você está errando. É a única forma de você superar aquele erro. Senão você vai ficar sempre batendo na mesma tecla. Eu estou errando isso, que saco. Não, estou errando isso porque eu estou errando isso, vou tentar entender. Também pode depois ouvir mais uma vez aquela passagem de áudio, depois que tiver conferido respostas, visto o score, ouvir de novo, para ver se consegue entender as respostas que não pegou, especialmente lendo os tape scripts, por exemplo. Mesma coisa com reading. Você pode fazer a prova, ver as suas respostas. Você tem 28 questões. Entender por que você cometeu erros
e depois ler o texto em mais detalhes para tentar entender melhor o texto, se habituar com o tipo de linguagem que tem naqueles textos. Então, agora, quem está com a cara no gol é simulado. Não tem jeito. É simulado atrás de simulado, sempre tentando entender o porquê errou, mas fazer muito simulado no tempo certo, do jeito que acontece na prova. Tá? Sempre. Porque tem aluno que se engana. Ah, eu estou fazendo... Minha prova é mês que vem, eu estou fazendo o reading 1h30. Na prova só pode 1 hora. Mas na dia da prova eu vou fazer em 1 hora. Não vai. Não vai. Não vai. Se você não fizer em casa direito, você vai chegar na prova e vai sair mal. Não tem jeito. É verdade, é isso mesmo. Colocar ali aquele padrão, separar um dia pra falar assim, beleza, eu vou simular o dia da prova. Tipo assim, acho que pode ser uma boa, né? Pelo menos pra testar realmente. Exatamente. E também é legal o que a pessoa faça. Pega um sábado, pois sábado eu vou estar mais tranquilo, não tenho compromisso na sexta, não tem cervejinha na sexta. Eu vou acordar cedo, eu vou separar um teste de listening, um teste de reading, um teste de writing, para eu sentar e fazer ele, né, que nem acontece na prova, um atrás do outro. Eu vou separar ali 2h30, 3 horas de estudo, vou fazer o listening, vou fazer o reading e vou fazer o writing sem parar para respirar. Porque também, no dia da prova, é assim, é uma prova atrás da outra, é cansativo. Você tem que ter essa experiência de fazer igual. Por isso também que tanto o Progress Check quanto os testes do Take IELTS são legais, porque eles vão dar exatamente o tom da prova. Você não pode parar. Se você parar, você perde a prova. Então, você vai lá e pum, 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 faz um atrás do outro. Então, tem que fazer isso, porque senão, se você chega no dia da prova, toma um susto. É, exatamente. E até a próxima, não é mesmo? Sim, até a próxima e muita sorte para vocês nos projetos de vocês, nos planos de vocês. Obrigada para vocês também. Todo sucesso do mundo, assim. Você faz um trabalho incrível e está ajudando muita gente. Então, obrigada aí pelo seu trabalho aqui na internet. Obrigada, Aninha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.